Olá amigos, eu sou o Pablo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria e estamos aqui hoje para mais uma palestra, mais uma reflexão das nossas quartas-feiras. Toda quarta-feira às 19h30 temos um vídeo no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria que vai trazer uma mensagem do Evangelho. Então, a mensagem que eu trouxe para refletir hoje com vocês, com nós, está no capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem é de Jesus, o jugo leve. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação de Allan Kardec, que começou em 1857 com o Livro dos Espíritos. Importante a gente lembrar que depois que quem quiser saber mais sobre esse assunto, fazer a consulta no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui a gente traz um breve comentário. Essa passagem aqui é pequena e vai ser bem rápida a nossa explanação. Então ele começa aqui, o jugo leve. O que é o jugo? Começando a gente entender. O jugo é o mesmo que antigamente se usava canga, que usava nos cavalos, burros, nos bois, que é aquele de madeira, que coloca sobre o animal, onde ele vai direcionar, fazer a direção do animal. E geralmente o animal está carregando alguma coisa. Então o título da passagem é o jugo leve. Então Jesus, lá em Mateus capítulo 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, ele está querendo dizer, com as palavras que se entendiam naquela época mais facilmente, que era usado canga mais vezes do que agora, poucas fazendas, poucos agricultores utilizam, eu imagino, que a direção, o jugo dele seria a direção dele, e o fardo dele, que a gente está carregando, é mais leve, o fardo com ele é mais leve. E aqui hoje a gente vai refletir sobre isso. Quais são esses fardos e por que com Jesus é mais leve. Então o próprio comentário no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a passagem de Mateus e Allan Kardec faz um comentário. E no comentário ele vai dizer que o jugo, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Importante essa frase porque, como Jesus está dizendo para a gente segui-lo, os seus ensinamentos, o que ele trouxe, como a gente vai seguir alguém que a gente não conhece? Ou que fala de Deus e a gente não conhece o Deus? Então é muito importante que a gente faça a leitura do Evangelho de Jesus, a Boa Nova, o Novo Testamento pelo menos, que ali vão estar as leis morais, que é o guia e modelo de Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Então como que eu vou construindo essa confiança em suas leis? Conhecendo mais sobre elas e as suas consequências. Então a instrução sobre é o caminho. De vez em quando eu me pergunto, como que tem muitas pessoas ainda que não creem em Deus, ou não entendem ainda, talvez, o papel de Jesus, a grandeza da figura de Jesus. E eu também passei por esse momento não é que eu não acreditava em Jesus, mas eu não entendia o papel tão importante que ele tem, e de tudo que ele veio trazer, da profundidade das suas mensagens. Só que a gente só vai conseguir isso estudando, lendo, conversando sobre, se aprofundando sobre esses assuntos.
Então é muito importante que essas reflexões são feitas assim nas palestras, que elas sejam dada continuidade nos estudos do Evangelho, da doutrina, para que a gente consiga ir compreendendo como que funcionam todas essas leis. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem tudo ao seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Aí cai também uma questão importante, porque todos nós passamos por esses momentos que ele vai trazer aqui, perda de alguém querido, né? A gente passa por decepções, dores físicas, a gente vai passar por isso, é necessário ainda nesse mundo. Então o que vai mudar aqui também? Com a instrução, com o conhecimento da vida futura, das leis, que nada mais é do que leis da natureza, leis universais, que Jesus veio nos trazer, conhecendo essas leis, os problemas ainda acontecem. Eu continuo perdendo pessoas queridas, continuo tendo decepções, continuo tendo dores físicas. Mas o fardo, quer dizer, o problema fica mais leve. Por que mais leve? Porque se eu entendi que a vida continua, essa aqui é só uma passagem, então, às vezes, aquele problema que eu acho tão grave, ele começa a ser menor para mim. Aquelas coisas que eu dava importância, tanto que eram coisas materiais, hoje eu já não dou mais tão importância assim às coisas materiais. Então, o que era para mim uma decepção, já não é mais tão uma decepção. A gente acaba se decepcionando muito com as pessoas, mas com o conhecimento nós vamos ver que somos todos seres em aprendizado, em evolução, seres imortais, que vivemos muitas vezes, vamos viver ainda muitas, e todos nós ainda erramos muito. Então as pessoas que aparentemente nos decepcionam estão passando por dificuldades tanto quanto nós. Quantas vezes também nós já decepcionamos? Daí vamos entender então que o perdão é uma lei da natureza, é uma lei divina. E aí Emmanuel traz um livro que contribui com esse texto. O livro é Marcas do Caminho, no capítulo Em Busca do Cristo. Aí Emmanuel faz aqui um comentário sobre essa passagem, né, do jugo leve. E aqui ele vai dizer assim, se sofres, ele faz a pergunta, né? Não esqueças do vinde a mim, o Divino Mestre procura com ele o manancial da consolação. Então, importante, Jesus não veio tirar os nossos problemas. Ele veio nos consolar e nos mostrar do porquê desses problemas. Que eles ainda são necessários para nós, espíritos ainda em evolução. Daí ele pergunta, tem sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á volúpia de conforto e o anseio e débito de ouro e dominação. Aí a nossa visão sobre as coisas vai mudando. Então, às vezes a gente é muito ansioso, a gente se preocupa demasiadamente com as coisas materiais, se decepciona muito mais ou por muito tempo com as pessoas, se magoa facilmente. Por quê? Na nossa ideia, existe só uma vida, a matéria é a única coisa que existe. Então, conforme eu vou ampliando o conhecimento das leis, eu consigo conviver melhor e superar melhor essas adversidades. Sentes enfermos? Procurem Jesus, o divino médico. Pede-lhe atentamente, te conceda o remédio para as tuas próprias inclinações e desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças, que te constrangem ao equilíbrio orgânico. Então, a doença é o resultado, ele está dizendo aqui, de um padrão mental. Então, a pessoa que ela fica
magoada por muito tempo, isso pode causar, refletir numa doença depois, um câncer, por exemplo. Tem uma história que talvez alguns já conheçam, mas conta-se que Chico Xavier, ele tinha um cachorrinho de estimação e toda vez que chegava em casa ele adorava lá conversar com o cachorro, dar comidinha para ele, né? Já era um membro da família, né? Quem tem animal já sabe como é que é. E um dia o cachorro ficou doente e ele se preocupava muito e alguém, né, da família dele pensou, não, o Chico, né, tá perdendo muito tempo com esse cachorro, está sofrendo muito, eu vou resolver esse problema. Foi lá e matou o cachorrinho dele. Aí quando ele chegou em casa, viu o cachorro morto, descobriu quem foi, com certeza ficou decepcionado, né? Ficou magoado. E essa mágoa começou a fazer mal para ele. Então Emmanuel, que é o guia espiritual dele, chegou para ele e falou, Chico, você sabe que essa sua mágoa causou uma névoa preta, escura aqui no seu peito. E isso está nos atrapalhando nas atividades mediúnicas. Você vai ter que resolver isso. E como que eu faço agora? Daí Emmanuel falou, faz o seguinte, você sabe quem foi, né? Sim, sei quem foi. Então você descobre o que essa pessoa mais gostaria de receber de presente, compra esse presente. Ele disse, como assim? A pessoa que me magoou, eu tenho que dar o presente para ela? E Emmanuel disse, não é a minha receita, é do Cristo. E assim foi. Ele foi lá, comprou uma máquina de costura, na época mais moderna, né? Pagou em muitas vezes, porque é uma máquina cara, ele ganhava muito pouco. E o dia que ele foi dar o presente, aquela pessoa gostou tanto do presente, que quando ela olhou para ele, saiu uma energia do peito dela, que foi até ele e desmanchou aquela nuvem preta. E ali se resolveu o problema. Então Cristo trazia a mensagem, né? Perdoar 7 vezes 70, perdoar sempre, dê a outra face, né? Várias passagens que ele trouxe. Por que ele já falava assim antes? Porque era da lei, é a lei universal. Então ele trazia muitos exemplos aqui. Então o exemplo do Chico Xavier é um exemplo de que a gente deve, além de perdoar, fazer a outrem o que a gente gostaria de ter feito para nós. Que a gente gostaria que fizessem para nós. São várias parábolas, várias mensagens de Jesus que ele está trazendo de acordo com a lei. Então Jesus é nosso irmão mais velho. E quando ele traz essas leis, ele está dizendo assim, olha, confie em mim que eu já passei por isso. Eu já estou numa evolução tamanha que eu passei por tudo isso, eu garanto para vocês, se vocês seguirem esses deveres a cumprir, vai ser mais fácil. Por isso o fardo vai ser mais leve. Então aqui nessa passagem, aqui nesse livro, ele ainda coloca, né? Porque há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente a intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, diz-nos amigo eterno. Então quer dizer, a gente sabe como deve fazer, ou deveria saber, né? Estudar, procurar como fazer corretamente. Daí não dá certo algumas coisas. Então quando algo não está certo, quer dizer que nós tomamos o caminho errado, saímos do trilho. Então algo em nós deve mudar para que aquilo se resolva. Então uma dor de cabeça é o sinal de que o corpo está com algum problema, uma febre é o sinal. Então na nossa vida, aí um problema que ele trouxe aqui, né? De relacionamento, uma depressão, algo que a gente não explica, é descumprimento da lei divina. Então nós devemos parar, pensar e ver, será que eu não estou afastado dessas leis? Será que eu tenho um contato com essas leis? Tenho estudado elas? Então no Evangelho, aqui no final, ele fala assim, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele assinalada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa é a mensagem que nós queremos deixar hoje. Então, depende de nós o fardo ser mais leve, somente de nós, se nós
cumprirmos com os nossos deveres, com a nossa família, com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com a humanidade, com a sociedade. Então, estamos imersos em várias leis, lei do progresso, lei do trabalho, lei de amor e caridade. Então, quando uma dessas não está correto, a gente passa por dificuldades. Então, que a gente tenha o compromisso com a gente mesmo, com os deveres nossos, de acordo com a lei de amor e caridade, e o fardo vai ficando cada vez mais leve. Então era isso, meus amigos. Espero tenham entendido a minha mensagem de hoje, uma mensagem simples, mas consoladora, que a gente consiga compreender melhor Jesus, seguir os seus ensinamentos, e a doutrina espírita está aí para auxiliar, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado pela atenção e até a próxima palestra.